Hello, Astriogers! Meu povo, semana do Dia dos Namorados aqui neste momento deste episódio. Então a gente tá falando sobre relacionamentos. Vamos aprofundar nesse assunto. Na verdade, esse podcast ele tem um tema bem específico. Quando saber que é um teste e quando saber que é o fim. Como saber que é um teste, como saber que é um fim? Primeiramente, você precisa estar num relacionamento para isso. Isso é Então, importante. né? O que significa, primeiramente, um teste dentro de um relacionamento? Primeiro, é um momento desafiador. Testes, geralmente, eles vêm com momentos Eu desafiadores. acho que a questão do teste, mais importante do que contextualizar e conceituar teste, é conceituar momento. Porque às vezes, quando você pega a história de um casal, e a história de um casal, gente, ela varia. Porque às vezes tem um caso em que tem um casal que durou 3 meses, tem um casal que durou 6 meses, tem um casal que durou 1 ano, um casal que durou 10 anos, um casal que durou 30 anos, e o casal que está junto até hoje. Então, Ou seja, até hoje, vamos colocar 50 anos, é, 70, morreram velhinhos amáveis e felizes, morreram felizes para sempre. E de mãos dadas e abraçadinhos. com 100 anos de idade. Os dois morreram dormindo. Isso. Então, ou seja, quando a gente pega para analisar momento, o que é momento? A gente tem que definir momento, porque aqui a gente tem que entender, mas está rolando o teste, beleza, mas qual que é o momento do casal? Qual que é o contexto? Durante quanto tempo faz que isso tá acontecendo na vida de vocês? Ah, tá acontecendo há 1 ano. 1 ano é um tempo pequeno referente a 10 anos, é 10%. Mas 1 ano é um tempo longo referente a 3 anos, 33%. Então, o casal... E um ano é um tempo muito longo se é um ano de relacionamento. E 1 ano é um tempo muito É cem por longo, cento. é 100%. Então, assim, claramente, quando você tem essa clareza mental, o que você percebe? Ah, entendi então. Quanto mais tempo tem uma relação, mais tempo eu consigo suportar uma fase ruim. Porque eu já estou junto há muito tempo. Então, essa é a primeira questão. Teste é momento. Só que se você não conceitua momento, isso não é um teste. Quando que é um teste? É um teste quando o momento que essa crise está acontecendo é inferior a 50% do tempo que vocês estão juntos. É. E não E eu vou dá. te falar mais. O ideal é que seja no máximo 20%. Ou seja, vamos supor, um casal que tem 10 anos, dá pra tolerar 2 anos ruim. Mas depende também o que é esse ruim. Se esse ruim ele é constante, se esse ruim ele é frequente, ou se esse ruim é um ruim intenso que é insuportável. Porque se você tá numa situação que não tem um momento pra... Ai, ufa, voltamos. Se não tem... Aí, o que é o ruim? Vamos conceituar de novo. 2 anos. Nesses 2 anos ruim, quanto tempo foi bom? Eu tenho uma teoria. É assim, ó. Tretas entre o casal é natural de existir. Por quê? Fazem parte dos ajustes. Quando você decide se relacionar com uma pessoa que é veio de outra cultura que você, veio de outro nicho, outra egrégora, outros conceitos, outros valores, por mais que às vezes os valores sejam parecidos, é natural existirem conflitos. Mas aí esse é outro ponto, os ajustes. Os Isso. ajustes é um tempo que antecede o que se caracteriza por relacionamento. Porque o relacionamento ele vai ter... Vamos colocar 3 fases essenciais de um relacionamento. O início, que tem a ver mais com uma
paquera, é uma paixão. Existe a consolidação do namoro, que é quando você e o seu parceiro assumem socialmente um ao outro em sociedade. Tem a consolidação do noivado, que é quando você e seu parceiro, nós mais do que estarmos validados socialmente, nós queremos criar um núcleo familiar. Então vocês noivam e existe o momento do casamento, que é quando vocês decidem realmente oficializar aquela data daquele noivado, aquela intenção que é o noivado. Sua mãe fala que é uma coisa muito legal, que é a pessoa fez uma reserva de mercado. É. A minha mãe fala assim, que tem que pagar. A minha mãe falava assim, olha, tinha que pagar muito bem aqui pra ter esse corpinho, então só a peso de ouro. E ela me ensinou isso, né? Então, assim, o noivado é uma reserva de mercado, né? O Henrique, gente, deu 6 meses de namoro, ele já fez a reserva de mercado dele aí Eu já 5 anos. comprei na planta. Mas o que que é interessante, assim, hoje em dia, gente, é claro que existem diversas formas de consolidar essa união. É união estável, enfim, hoje em dia tem tanta. Mas A gente. independentemente de ser uma É, união estável, ela passa também independente, gente, isso acontece independentemente de ter seguido essa regra em oficializando em questões simbólicas sociais, mas assim, às vezes o casal tá em união estável, mas eles, para eles mesmos, eles fizeram o compromisso da intenção deles estarem juntos. isso. Então, assim, o que que acontece? O casal, ele tem esse momento de ajustes que são naturais, essas tretas, mas é o que eu falo muito. Quando são tretas que acontece pro bem dos dois, é algo bom. Então vamos lá. É, Que é uma treta que o aconteceria que que é para uma bem dos treta dois. boa? Por exemplo, o Henrique, ele briga comigo porque eu como muito doce. E ele fala: eu não quero que você tenha Alzheimer, eu não quero que você tenha uma velhice ruim, eu não quero que você tenha diabetes. Por isso, eu não vou deixar você comer doce. O Henrique quer o seu bem. O Henrique quer o meu bem. Quando eu viro pra ele e falo: olha, hoje não, mas antes eu falava: olha, não dirija igual doido, não seja vida louca, aventureiro pulando de penhasco. Você lembra que você fazia isso? Pulava dos penhascos Nossa, eu nos lembro. negócios. Então, eu brigava com ele porque eu queria a proteção dele. Então, é, quando existe essa briga pro bem do outro, que às vezes o outro tá sendo cabeça dura e você quer o bem dele, eu acho que é uma briga saudável, tem que ter essa treta mesmo. Não é que você quer mudar o outro para satisfazer o seu desejo, você quer o bem do outro. E isso é importante deixar claro, porque às vezes você tá vendo o seu companheiro ou a sua companheira num vício que tá fazendo mal para ele, para ela, e você precisa falar: eu não quero que você mude por minha causa. Eu quero que, independente se você quiser ficar comigo nessa vida ou não, mude para fazer bem a você. Você se torna um ser humano melhor. Isso. Então, esse sempre foi o nosso diálogo. Beleza. O que que eu acho um outro ponto muito importante? Isso eu sempre falei com as minhas amigas, com todo mundo, todo mundo. Você começa um relacionamento, a pessoa, ela já te dá sinais de como ela é. Ela não te mostra totalmente, mas ela te dá sinais. Você conhece uma pessoa num bar, assistindo jogo de futebol. Você se apaixona e toda vez que tem jogo de futebol, vocês estão lá e ele tá bebendo. E você aceita isso, isso não é um incômodo pra você, porque tá naquela fase da paixão, do namoro ali, né? Só que aí, de repente, vocês se casam e você não quer mais que ele esteja no bar assistindo o jogo e bebendo. Você quer que ele esteja em casa. Ele não tá sabendo disso. Você virou o negócio na sua cabeça aí, e como que você vai exigir isso dele agora? Isso foi acordado? Olha, quando a gente casar, você vai ter que parar de fazer isso, tá? Não. Então, eu, Genuci, acho isso injustiça. Eu não concordo com isso. Você casou com a pessoa sabendo
o que que ela Ou gostava. seja, você acha uma injustiça a pessoa é, não ter suportado uma circunstância por um determinado momento e de um dia pra noite ela acorda e fala, eu não aceito mais isso em você. Mude. Sendo que ela sabe e quer que a pessoa mude do dia pra noite, fala e vai reclamar pras amigas ainda. Ai, porque meu marido. Gente, eu acho que é assim, ó. Vamos lá. O Henrique ele tinha antes um defeito que me irritava muito, que era ser atrasado. Acho que eu já devo ter contado isso aqui em algum momento. Quando eu me casei com ele, eu sabia que esse era o jeito dele. A gente já teve várias conversas sobre isso. E o Henrique falou assim: olha, não espere que eu seja pontual. Eu já tentei, eu não consigo. Me deixe em paz. Você consegue conviver com esse defeito meu pro resto da vida? Aí eu fui parar pra pensar. Eu falei, será que eu consigo, gente? Eu era muito pontual. Gente, assim, eu era exato. O horário exato pra mim as coisas. Aí eu falei, eu acho que esse defeito não é tão grave, não. Ele tem tantas virtudes. Bora, né? Vamos lá, eu consigo suportar esse defeito. Aí eu fiz um combinado com ele. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte: na hora que eu te falar assim, que tem um compromisso muito importante pra mim, que eu quero que você chegue no horário, você se esforça muito pra chegar, o resto, aniversário, blá blá blá, blá blá blá, foda-se, o problema é seu, você pode chegar atrasado do jeito que você quiser. Mas aí ele falou, mas se você quiser chegar no horário, você pode ir na frente. Tá bom, tudo bem, não tem problema. Quantas vezes, né? Eu cheguei primeiro, depois você chegou. Isso não virou um problema pra gente, a gente se resolveu. Só que, depois que a gente casou, ele deixou de ser atrasado. Entendeu? Porque ele passou a entrar no meu ritmo. Então, eu já deixava as coisas ali, falava, e foi muito natural. Na realidade, eu deixei de ser atrasado e você deixou de ser tão Caxias com o horário. Aconteceu um Um equilíbrio. equilíbrio. Isso. Mas eu não tinha expectativa nenhuma que ele mudasse e ele também não tinha expectativa Ou nenhuma que eu seja, esse mudasse. foi um defeito que você suportou, que você sabia que, poxa, ele chega atrasado nos lugares, isso é uma coisa que faz mal pra ele, mas eu vou suportar isso porque ele disse que esse é um defeito que ele não está tão disposto a mudar. Isso. Entendi. E pra mim não era algo tão difícil. Então, uma coisa que meu pai tinha me ensinado era: case-se com a pessoa que você consegue suportar os defeitos. Eu vi os defeitos do Henrique e falei: tá bom, esses aqui eu consigo suportar. E virei pra ele e falei: os meus defeitos você consegue suportar? Igual bagunça. Eu, às vezes, sou meio E bagunceira. quais defeitos você não conseguiria suportar? Falta de parceria. Defina a falta de parceria, porque falta de parceria é muito subjetivo. Ai, gente, eu acho que eu vou ser julgada. Estamos num ambiente seguro, Não me julguem. em que todos somos uma bela família. Para, meu bem, ninguém vai julgar aqui não, aqui. A gente tá aqui pra falar aqui, ué. Pô, Nossa, mas eu acho que eu vou ser. diga. Eu não sei se eu quero falar, não. Estou com medo da sua resposta, por favor. Não, é porque assim, eu vim de alguns traumas, tá? Eram uns traumas ali. Mas você preferir estar com seus amigos do que comigo, entendeu? Porque eu tive esse trauma, Ou né? seja, então, você se sentir trocada, Isso. você se sentir trocada por outras pessoas. Não, não é assim. Você pode sair com seus amigos, ter o seu momento com seus amigos, tanto você já teve várias vezes, né? Uhum. Mas a gente tem uma coisa importante. Tem uma coisa importante minha. Eu abdicar de estar com você Em para que algo em algo importante, que seja importante para isso. você, sendo que importante para você é toda e qualquer situação, Sim. para estar com outra pessoa, entendi. É, Isso mas pra você, então, é porque, gente, isso aqui é importante trazer, porque cada pessoa é um universo. Eu acho que o que falta nos casais é essa conversa. Essa conversa, ela tinha que ser quase que contratual no início de um relacionamento. Peraí, vamos fazer um contrato aqui pra gente entender. tinha que Então, vir atrás ali da certidão de casamento. então, só pra gente entender. Porque o que acontece? O que eu tolero nem sempre é o que a Genuci tolera. É, já. O que a gente tolera nem sempre é o que você tolera. Então, assim, o que é importante a gente entender? Por isso que o ponto principal aqui é o que. A Genuci, a primeira coisa que ela disse. O que eu não eu considero uma treta saudável. O que é uma treta saudável pra ela? É uma treta em que a pessoa que está com ela
ajuda ela a se transformar em uma pessoa melhor, por mais que os hábitos dela sejam ruins, e ela sinta que ela tenha dificuldade com aquele hábito. Então, poxa, eu tô aqui brigando com você, seja mais organizada, faça mais isso para que você se torne uma pessoa melhor. Isso, Isso é uma treta saudável. isso. E o que não é uma treta saudável para ela, o que é uma treta séria, é ela se sentir trocada Você por outra querer pessoa. sair pra beber sábado à noite com seus amigos. Entendi. Gente, Isso isso pra é tão mim, sério que teve uma vez que eu já não sei, assim, eu não sei porquê, mas eu não sou aquela pessoa tão assim de datas comemorativas. Eu sei que pra muitas pessoas é importante, mas pra mim o importante é o dia a dia. Gente, eu não entendo isso. Brigou o ano inteiro e no Natal vamos todos ser felizes. Assim, mas eu acho importante. Eu não entendo, mas eu acho importante, porque se não tiver o vamos ser felizes, então vamos continuar brigando. Mas ao mesmo tempo, eu não entendo isso de a gente ter que deixar, a gente não ser no nosso dia a dia o que a gente busca ser, e na data comemorativa, aí vai o cara de pau lá e querer ser o cara incrível. Eu não sou esse cara. Então, assim, Dia dos Namorados não é um dia que eu levei muito a sério gente, na Dia dos minha vida. Namorados, aniversário, datas comemorativas, o Henrique caga pra isso. E eu, Eu acho que eu sei por quê. Acho que me veio aqui a resposta. Teve uma olha, vez, eu tive uma namorada, e essa namorada foi minha primeira namorada. E essa namorada, no Dia dos Namorados, poxa, eu não sei como é que é ser namorado, era né? capricorniana? Eu tive várias namoradas capricornianas, né? Mas era a que você fala que às vezes é parecida comigo, que eu pareço ela? Sim, 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 Ela? essa mesmo. E aí, gente, o que aconteceu? Aí eu fui lá, né? Tô lá, eu não sei como é que é ser namorado. Uai, eu vou pegar meu salário todinho e dar pra ela, né? E eu fui, peguei meu salário, eu Que comprei, bosta! comprei um ursinho Ah, eu lembro que você lindo. me contou isso. Comprei um ursinho lindo pra ela, comprei chocolates, fiz uma carta de amor redigida a lágrimas. Sabe? Não, fui o cara mais. Eu incorporei o romantismo ariano, né? A gente Vênus em Áreas. E, gente, ela me deu uma blusa. Uma blusa Gente, de. essa namorada traumatizou tanto o Henrique. É muito Não, ela engraçado. me deu uma blusa nada a ver, assim, sabe? Que nem era meu estilo na época, era assim, totalmente. Era gola polo, eu nem usava gola polo. E aí eu vi, assim, e ela ficou super emocionada pelo que eu fiz por ela. E aí ela me entregou a gola polo e, nossa, como você fez tanto por mim, chorou. E eu, não, que isso, fique tranquila, a vida é assim mesmo. Não, te amo também. Passou, não aconteceu mais nada, não Ela não teve. fez nada demais. Ela não fez nada para retribuir isso. E aí, talvez, no meu sistema de crenças, eu guardei a informação. Ok, datas comemorativas não são importantes. E desde então, e assim, analise. Gente, para vocês verem o tanto que isso é sério. Às vezes você consegue pegar um fato lá do passado, trazer à luz da consciência, às vezes vem numa situação assim, né? Quando a gente tá aqui tentando trazer os critérios aí da treta, se é treta ou não treta, se é treta ou fim, Se vai ou não se vai, é, se termina ou se é se é teste. sorte, se é azar, se é teste ou se é fim. Mas aí vem de repente a memória. E aí, poxa, olha a memória. Então, isso aí depois tem que até trabalhar. Vamos trabalhar em teta, Vamos meu trabalhar querido. vamos trabalhar isso no inconsciente, porque quando eu entendo isso, aí eu vejo, poxa, entendi então por que que eu sou assim. Hoje, e meu relacionamento com a Genocide sofreu muito por conta disso, porque dava data comemorativa, como o Dia dos Namorados, e gente, muitas vezes eu ia fazer curso, eu ficava curso imersivo, que era o dia inteiro no É, curso, e a Genocide ficava extremamente chateada comigo. E a gente já era casado e a gente não é. sei, nossa, mas o Dia dos Namorados você não passou comigo. Aí, entrando também na sua crença, mas ele me trocou por algo que ele julgou mais importante. E olha pra você ver que no É. caso era um conhecimento, Era curso, era era só curso. coisas úteis, então não tinha muito o que eu reclamar, entendeu? Então, assim. Achei que você ia falar mais alguma coisa. Então, assim, vamos lá. Então, isso pra mim. E eu fiz essa pergunta pro Henrique no início do nosso relacionamento. Eu falei, então, bebida alcoólica é mais importante do que tudo pra você? Ele falou, não, falou, tchau, pronto. Então,
Isso era uma coisa que ele entendeu que ele largar a bebida alcoólica era algo que faria bem para a saúde dele. Isso é muito legal até para um relacionamento, quando você vai querer começar o relacionamento com alguém, e isso dá muito certo mesmo. Vocês decidirem um hábito nocivo que vocês dois vão tirar a partir da união de vocês. Gente, isso é tão benéfico, porque vocês já começam sobre a egrégora, vocês já começam sob o pressuposto que vocês vieram para fazer bem um ao outro. Então, eu e a Genuci, quando a gente estava antes da gente formalizar namoro, a gente começou muito sério isso. Poxa, vamos tirar isso, vamos tirar isso. A gente tirou na época glúten. Não, glúten não entrou nessa época, foi só carne Não, vermelha. Carne vermelha e bebida não, alcoólica. não, só bebida alcoólica. Só bebida alcoólica. Carne Só. vermelha foi um Foi ano depois, depois. né? Não, foi no. Eu tava no final da minha faculdade. Carne vermelha foi naquela Copa do Mundo de 2014, meu bem. Ah, foi um ano depois, Foi é um ano. verdade. Carne vermelha foi um ano depois. Mas para vocês verem, e ao longo da vida, a gente foi abdicando junto de muitas coisas que faziam mal. Gente, isso é muito sério, mas a forma como o casal começa a relação, a forma como o casal se conhece, isso tudo envolve na mística do quão profundo vão ser os alicerces desse casal. É, a gente, como eu vinha de entender, eu vinha de um relacionamento que eu tive alguns traumas e eu não queria repetir esse padrão, eu perguntei pro Henrique: você tem essas tendências? Você pode deixar de fazer certas coisas? Então, a gente foi fazendo esses ajustes que foram muito importantes para estarmos aqui hoje. Então, eu não iria entrar num relacionamento, por mais que eu estava gostando dele, se ele não abdicasse dessas coisas. Isso, graças a Deus, Deus me deu essa frieza de falar: não, é melhor sofrer agora de não ficar com ele do que eu sofrer no futuro. Então, ou seja, a Genuci ela determinou as tretas para ela que são benéficas, que são as tretas que são importantes. É bom, é importante ter esse critério, é até bom pra gente conhecer um pouco mais, né? Porque às vezes, gente, depois de 11 anos juntos, às vezes tem novidade, tem coisas que Claro, eu e ao longo desse tempo, o tanto que a gente não se mudou, o tanto que eu mudei, o total. tanto que em um ano a sua percepção muda. Então é importante você voltar com a pessoa para conversar. Mas e hoje, o que que isso significa para você? Qual que é o significado disso para você? Porque se você não tem essa conversa e você parte do pressuposto que a pessoa que você tá é a mesma que você começou lá atrás, as chances são que você tenha uma falha no seu cálculo, uma falha de percepção. E aqui, gente, para a engrenagem funcionar, você sempre tem que estar atento ao que ela pensa. E ela tem que estar sempre atenta ao que você pensa. Porque se não tiver essa percepção dos dois buscando entender, mas peraí, o que que é treta pra você? O que que é treta saudável pra você? O que que é treta pra você que, pô, isso aqui não rola? Isso vai fazendo com que o casal vai perdendo a noção. Por exemplo, uma coisa que pra mim é muito importante. Gente, eu não abro mão de uma discussão. E pra mim discussão não é briga, discussão pra mim é ajustes. Ariano, né, Então, gente? Marte do meio do céu. Então, assim, e eu sou uma pessoa muito argumentativa e eu gosto de conversar tudo. Porque pra mim, se tem conversa, se tem diálogo, tem portas, tem abertura pra transcendência. E eu era uma pessoa que no início eu era meio difícil pra isso, né, Moura? Você lembra? A gente começava a conversar, logo eu cansava e falava: ai, não, não quero mais falar. Gente, a Genuci, ela teve que começar a tomar suplemento cognitivo pra gente poder ter conversas. Porque as Eu conversas eram cansava. sérias. Eu falava assim: para, eu não aguento mais conversar, eu não aguento mais raciocinar sobre esse assunto. Aí ele falou assim: aí ele falava: mas se a gente não conversar, como que a gente vai resolver? A sua mente é fraca, você não consegue sustentar um argumento. Aí eu, Não, gente, poxa, eu era totalmente. poxa. Eu era Mas punk no Martin Gêmeos. aí eu comecei realmente a tomar suplementos, a ômega 3 ali, reforçou o rolê. E E eu aí, ainda arrumei os suplementos, inclusive, você que né? arrumou. E aí, gente, hoje a gente. Aqui, ó, estamos aqui fazendo podcast. Então, assim, pra mim, o debate, ele é muito importante. Mas Hoje em dia eu que fico querendo fazer as DR e ele fala: não, pelo amor de Deus. agora não. Agora Me não, dá me um deixa em tempo. paz. Aí eu, vamos, vamos, vamos. Ou seja, pra mim isso, pra muitas pessoas,
a conversa acalorada, porque assim, às vezes a pessoa veio de um padrão que presenciou muitas brigas e presenciou muitas discussões calorosas, e essas discussões significou como briga, como treta. E aí, às vezes, quando a pessoa vai conversar com ela treta, 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 detesto briga, não quero brigar. E eu tenho uma lua em Libra, então pra mim o conflito, ele sempre foi algo muito que eu evitava. Eu sempre evitei o conflito. Então eu abdicava, falava, tá bom, pode ser do jeito que você quiser, do jeito que você quiser. Mas o Henrique, ele não aceitava isso. Ele falava assim, "Não, mas não é do jeito que eu quero, é do jeito que é melhor pra nós dois." Aí eu, ai, então eu tenho que pensar sobre isso, entendeu? Então eu aprendi que este conflito para um relacionamento dar certo, ou seja, o diálogo, em busca de uma solução saudável, era importante para o sucesso da relação. Gente, o diálogo, ele é a única forma de você saber como que uma pessoa pensa, o que que a pessoa está sentindo. Eu não estou dentro da Genocide para me saber como que ela está significando as situações, o que que ela está sentindo com as situações, como que isso está afetando ela. Eu não estou dentro dela. A única forma que eu consigo para mim acessar ela é se ela me dá sinais pela comunicação, porque pela comunicação eu consigo entender o que que ela necessita de mim. E necessitar de mim não é o que ela quer. Porque muitas vezes ela quer que eu aja de determinada forma, mas não é o que ela precisa. Então eu sempre busco estar sintonizado com o que ela precisa de mim nesse momento. Porque se eu entrego para ela o que ela precisa, consequentemente eu consigo dar para ela o que ela quer. Mas se eu entrego para ela o que ela quer, às vezes eu posso criar um monstrinho aí. Então, no relacionamento, a gente tem que estar o tempo inteiro atento se a pessoa que a gente não está criando um monstrinho. E o que que é um monstrinho? O monstrinho é aquela pessoa que acha que a sua função e obrigação é satisfazer os desejos e a vontade dela. É uma visão muito imatura das emoções. E as emoções, geralmente, como a maioria das pessoas não trabalham emoções, as emoções são pouco desenvolvidas. Então é muito fácil criar monstrinhos. E como que você desalimenta o monstrinho? Quando você põe limites e fala, ó, oh, isso aqui você tem. Você precisa entender que há momentos que você tem que ser a mão que acolhe, mas há momentos que você tem que ser a mão que impulsiona. Porque se você só acolhe, só acolhe, só acolhe, você pode criar uma pessoa folgada que abusa de você. Se você só acolhe, você pode criar uma pessoa fraca que não acredita que ela é capaz. Mas se você só impulsiona, você pode fazer essa pessoa um dia ser impulsionada tão forte que ela quer correr anos-luz de distância de você. Então o problema do impulsionamento é esse, é que você só fica empurrando pra frente. Aí ela fala, então tá bom, tchau, beijo. Um dia você vai empurrar pra frente tão grande que você vai, uai, mas cadê ela? Sumiu. É. Então, assim, gente, dentro da história do casal, existem fases de crescimento. Então, é muito importante você entender de onde aquela pessoa que você está veio, quais são os princípios daquela família. Então, eu sou muito feliz de ter ficado 1 ano e meio morando com os meus sogros, porque eu consegui entender mais profundamente quais eram as raízes do Henrique. Então, muita coisa eu entendi de padrões que ele tinha. Então, eu passei até a ter muito mais paciência com alguns padrões que ele tinha, porque eu falei, poxa, isso é uma herança de família, calma aí, não vamos mudar isso aqui do dia pra noite. E isso é uma coisa tão interessante porque às vezes a gente vê um filme e o filme ele conta a história de um vilão. Só que o filme ele narra a história de uma forma que você fica do lado do vilão. Mas por que que você fica do lado dele? Porque ele faz você compreender da onde ele veio, porque ele é do jeito que ele é, e mostra que ele também é um ser humano, ele não é 100% vilão, ele também tem um lado bom. Então, a narrativa do filme, ela faz com que você fique do lado do vilão, mas porque você entendeu quem ele é. Então, assim, às vezes,
O que falta nos casais é essa sintonia de explicar quem é, sabe? E aí, vamos supor que a gente tem uma pessoa aqui que está se relacionando com outra que tem medo de demonstrar vulnerabilidade. Poxa, você vai criar maior resistência na sua vida, porque esse cara agora, ele não te entende. Ele não entende a sua força. Ele não entende quando você fecha a cara. Porque você tem medo de demonstrar vulnerabilidade, mas se você mostrar essa vulnerabilidade pra ele, aí que ele, que nem no filme que você compra o vilão, aí que ele compraria você, ele entenderia a sua necessidade, ele saberia contrabalancear por que você tá sendo tão duro em determinados momentos, porque ele entende mais da sua história. Então, assim, existem muitas pessoas que elas são muito resistentes em demonstrar fraqueza, em demonstrar vulnerabilidade. Mas, gente, o meu relacionamento com a Genocide, a gente mostra vulnerabilidade na mesma intensidade que a gente mostra força. Então, da mesma hora que mostra vulnerabilidade. E aí, a gente chegou em uma sintonia tão incrível que quando eu mostro vulnerabilidade para Genocide, eu tenho convicção a minha vulnerabilidade vai ser acolhida. Mas isso foi Isso trabalhado. foi, ó. Oh! Porque demora para Não que nascemos porque assim. demora para que a pessoa entenda que ela tem que te transmitir confiança. Então a gente já tem um gatilho. Quando o Henrique precisa que eu acolha ele, ele fala: eu preciso da terapeuta. Quando eu preciso que ele me acolha, eu falo: eu preciso do terapeuta. Porque às vezes eu vou reclamar do esposo, do sócio. E ele, como terapeuta, vai saber me aconselhar. Nossa, eu já tive várias Entendeu? conversas com a Janucy de como que ela deve lidar com o Henrique. Eu falo assim pra ela, Janucy, o Henrique, o Henrique, olha o que que aconteceu com o Henrique quando ele tinha 7 anos. Quando o Henrique tinha 7 anos, aconteceu isso e isso na vida dele. É por isso que quando você age assim com ele vai te responder assim. Então, o ato da É só você falar desidentificação, assim, assim, assim pra ele que ele vai fazer o que você quer. Gente, essa conversa aqui, nossa, o tempo mas inteiro. isso a gente aprendeu. A gente não nasceu sabendo. Entendeu? Isso, porque que acontece, gente? O maior problema do casal é entender na hora certa, e às vezes é esse que é um dos maiores erros, de quando é seguro para tirar as armaduras. E às vezes, o que acontece? Você vai tirar a armadura e você tirou na hora errada, a pessoa vai dar aquela pisada em você. Ou às vezes a pessoa tirou a armadura, tirou na hora errada, você. Nossa, desanimei desse cara. O cara é um menino. O cara chorou. O cara chorou Ficou eu porque e ele chorando. o cara chorou porque perdeu no xadrez. Não, muito pra mim. Tô em outra fase. E aí o que que acontece? Você não consegue entender. Aconteceu uma falha de cálculo aí dos dois de entender. Porque hoje eu e a Janucy já vive uma relação muito tranquila, que é muito leve, que é. Eu sei que se a Janucy mostrar vulnerabilidade, mas não é qualquer vulnerabilidade. Algumas vezes a Genocide mostra vulnerabilidade e a minha sabedoria diz. Às vezes, porque isso é uma leitura, né, gente? Nem sempre a gente faz a leitura de vulnerabilidade e você responde com acolhimento. Existem algumas vulnerabilidades que você tem que responder com limite. Existem algumas vulnerabilidades que você tem que responder com o impulsionamento. Você É, tem que dar coragem pra pessoa. igual lá em Portomon, eu tava muito vulnerável. Eu tava entrando num estado depressivo, a gente já falou sobre isso aqui. E o Henrique, ele não me acolheu. Ele não falou assim: "Ô, meu amor, tá bom, vamos sair daqui e você não precisa sofrer." Não, era isso que eu queria que ele fizesse, mas ele não fez. O que que ele fez? Larga de ser mole. Porque, gente, Ó, vai fazer yoga pra esquentar, vai fazer respiração Wim Hof. Por isso que as coisas que você quer que aconteça não aconteça, porque você é fraca. não foi tão bem assim, né? Aí Um eu, pouco. gente, eu fiquei com tanta raiva assim, nossa, sério, né? É sério isso? É sério? É sério que eu preciso passar por isso? Eu tenho escolha na minha vida. E foi aí que veio a minha força. Que eu comecei a fazer yoga, voltei a fazer yoga, porque eu tinha parado.
Fiz a tal da respiração em Rolf. Mudei o cardápio numa alimentação que esquentasse. E, gente, simplesmente liguei o modo Frozen e nem frio eu tava sentindo mais. Ou seja, a gente entenderam. Aí eu virei e falei pro Henrique: Você sabe que eu nem tô sentindo mais frio? Tô plena. Nem ficava lá mais cuidando direito da fogueira. Falei, beleza, agora se você quiser, você que cuide da fogueira também, porque eu não tô sentindo mais frio. Aí o que que aconteceu? Na segunda-feira, isso foi o final de semana. Na segunda-feira, o Henrique, chega, a gente não precisa mais estar aqui. Aí ele Exato. viu que eu tava forte. E aí ele falou: a gente não precisa mais estar aqui. Ou seja, ele foi, pra mim, o meu guardião do limiar, que precisava me mostrar que a gente poderia sair dali, mas eu ia sair dali mole ainda, fraca. E aquela situação tava deixando a gente forte. Mas a gente. Então a gente. Ele também teve o aprendizado de força dele. Ele falou isso pra mim porque ele já estava fazendo isso. Então, ele falou: eu tô me fortalecendo, se fortaleça também. Aí ele viu que nós dois estávamos fortes e falou: a gente não é obrigado a estar aqui. É porque isso aí, gente, quem ouviu falando isso, a primeira vez foi o cara que. O cara que transformou Dubai do exército a Dubai. Perguntaram pra ele assim, se ele acreditava que os netos dele, os bisnetos dele, continuariam ricos. Aí ele foi e falou assim: os meus avós andavam de camelo. Os meus pais andavam de carruagem. Eu, hoje, ando de Land Rover e ando de Mercedes. Meus filhos vão andar de Land Rover e de Mercedes. Os meus netos, eles já vão começar a fazer a derrocada. Já vão buscar, já vão estar indo de carruagem e os meus tataranetos vão estar andando de camelo de novo. Por que isso? E ele vai e fala: homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis criam homens fortes. Então, quando eu entendi isso, quando eu vi essa frase, eu falei assim: nossa, faz muito sentido. Então, quando a gente foi para Porto Montt, eu percebi assim que se eu e a Genuci a gente fosse embora imediatamente ali, dali, a hora que a gente chegou, percebeu todos os conflitos, todo o contexto e já fosse embora, a gente não criaria resistência. Resistência mental, resistência psicológica, resistência fisiológica. E ao mesmo tempo, a gente estava em um ambiente de temperatura, pressão. Era um ambiente seguro. A gente não estava ao léu, a gente estava num Airbnb, a gente Isso, tinha não era uma Era situação. apenas um rolê mais desafiador, mas nada insalubre, Era bizarro. que nem quando a gente É. foi subir uma montanha lá no Ushuaia. E a Januci também ela teve um momento de De fraqueza. pânico, de E eu falei fraqueza. pra Januci, meu bem, segura a onda, respira. Mas ali ele foi um pouco mais acolhedor. Ali eu fui mais acolhedor, Porque mas ele porque ali viu era uma isso. situação pontual que exigia naquela ali você necessitava do acolhimento, porque se eu não te desse, se eu fizesse só assim, ó, cai não. Anda logo! Era pro abismo abaixo, então tinha um pouco mais de risco. Era uma situação de Tava risco. controlado, mas tinha um pouco mais de E ali risco. tinha criança, era uma outra situação assim que a leitura da situação dizia assim, poxa, aqui tá tranquilo, é só uma situação psicológica da genocídio e ela precisa dessa força, ela precisa desse fortalecimento. Então, gente, aqui na relação, eu o tempo inteiro tenho que entender quanto que a genocídio precisa de acolhimento, quanto que a genocídio precisa de força. A genocídio o tempo inteiro tem que entender quanto que o Henrique precisa de acolhimento, quanto precisa de força. Se na hora que a genocídio precisa de força e eu dou acolhimento, eu crio uma mulher fraca. Se na hora que o Henrique precisa de força e o genocídio dá acolhimento, ela cria um homem fraco. Então a gente tem que entender que quando você tá numa relação, você é cria do outro. Vocês dois têm que ser um time forte, mas para vocês dois serem fortes, vocês precisam aprender a fortalecer um ao outro. E então a Genuci é uma pessoa que eu sempre busco fortalecer o que ela é muito boa. Eu sempre busco virar para ela e falar assim: meu bem, isso aqui você é forte, isso aqui você é boa, isso aqui você dá conta. Então, é um rolê que você tem que saber a hora que você vai inspirar e você tem que saber a hora que você vai desafiar.
Então ali em Porto Montt era uma situação nova pra ela, nova pra mim. Eu nunca tinha passado um frio daquele. A gente já foi pra lugares muito frios, muito mais frios do que tava Porto Montt. Mas lá a gente tava sentindo frio em casa, que foi uma situação inédita pra mim e pra ela. Então naquele momento a gente precisava fortalecer a mente, fortalecer o espírito, fortalecer o corpo. E se eu virasse pra Genuci e falasse assim, ó, ô meu amor, fica debaixo da coberta o dia inteiro, sabe? Isso eu não ajudaria ela a ser uma pessoa mais forte. Se eu virasse pra Genuci e falasse assim, ô meu amor, vamos embora Vamos pro daqui. verão europeu ser Vamos felizes? embora daqui, esse lugar aqui não merece a gente. Seus Poxa, mas aí, bobões. se a gente vai desse jeito, você acostuma a querer achar que tudo é muito fácil. Olha, não, tudo não é fácil, gente. A facilidade tá aqui, ó. Você torna fácil com mentalidade, mas você só consegue transformar sua mentalidade com desafio. Ele era um ambiente de desafio. Então entende que durante o relacionamento, o casal ele passa por testes. E os testes, eles geralmente vêm antes de um momento de virada de chave, de virada de nível. Então, é como se você estivesse jogando um joguinho de videogame e você encontra o chefão. O chefão, ele não é mais difícil do que todo o resto do jogo, é porque você vai mudar de fase. Então, o momento do teste no relacionamento é quando o casal vai mudar de fase. Seja de fase porque veio um filho, seja de fase porque casou, seja de fase porque vai mudar de casa, vai mudar de emprego, vai ter uma promoção, vai mudar de cidade, país, vai aumentar a renda, ganhou um dinheiro a mais. Ganhou um dinheiro a mais, quitou as dívidas, começa a brigar. Opa, não é para separar, é teste. É teste. É, gente, assim, a questão do teste, isso aqui, tudo que a gente tá falando, é uma coisa que funciona bem quando tem amor. O problema É, dos exatamente. testes e aquela coisa que a gente volta no ponto. Mas peraí, mas qual que é o momento disso? Qual que é há quanto tempo isso está acontecendo? Quanto tempo vocês estão juntos? Ah, a gente está junto 2 anos. Em 2 anos, enquanto começou o processo de crise de vocês? Ah, tem mais ou menos uns 6 meses. Você tem que calcular. É 6 meses por dois E anos. que tipo de crise é essa, né? 6 meses por 2 anos é quase assim. Se a gente for pegar 2 anos em si, 6 meses é quase a metade de um ano. Então, assim, é um tempo grande. E aí, às vezes, qual que é o problema? É a treta não diagnosticada, porque o relacionamento entrou em crise, você não percebeu que entrou em crise, seu esposo também não percebeu que entrou em crise. Você foi perceber que seu relacionamento entrou em crise quando você estava no elevador, entrou um cara no elevador, aquele cara tava diferente, tinha um olhar diferente, te tratou super bem e tal, abriu a porta pra você, te olhou diferente. E aí dali surgiu uma situação. De repente você descobriu que aquele cara, ele malha na academia do prédio, em um determinado horário. Você sente uma coisa interessante quando Ele é você vê super ele. educado, solícito, te ajuda ali a levar as Tem um sorriso, compras. o sorriso desse cara, que sorriso bonito. Que olhar. Que olhar que é esse, gente? E o jeito que ele mexe o cabelo dele. Então, assim, e aí com isso você começa a ir nos horários de academia que ele vai. Um dia depois do treino acontece que vocês ficam conversando até mais tarde. E daí começa a criar uma situação mental que é de um flerte, de um romance em que você já não se sente mais desejada pelo seu esposo, pelo seu namorado. Se você já tá com eles e já moram juntos, né? Às vezes isso acontece mais em situações de casamento. Às vezes você não se sente mais desejada É, pelo gente, seu pelo amor de Deus, você esposo. tá vivendo isso com um namorado, termina com esse namoro. Nossa Esse senhora. namoro tá meio xoxo. Não. Então, assim, Tchau. porque tá dando sinais bem antes, É. né, da situação em si, do casamento, que é onde você decide, poxa, eu quero viver a vida com essa pessoa. Então, assim, e às vezes, gente, a gente tá contando um caso esporádico aqui, uma hipótese, mas nessa hipótese, às vezes, acontece alguma circunstância e de repente você tem um momento com esse cara e tá só vocês dois e não tem ninguém ali por perto e de repente, pimba. Pimba o quê? Rolou. Rolou o rolê. Rolou alguma coisa e aí Rolou o agora. rally rola. E agora aquilo dali. Você tá numa situação entre a cruz e a espada, porque logo você é uma mulher de princípios, uma mulher de moral, uma mulher que cultua a Deus, e agora você se pegou
em uma situação em que você não soube impor limites para os seus desejos, ah, foi uma coisa que fugiu de lógica. Então, às vezes, gente, a gente testa a vida para ver se a vida ela vai trazer isso, mas desde o primeiro momento que você decidiu ir pro horário da academia, que o cara faz academia, pô, peraí, você já tava sabendo o que você tava Então, buscando. qual que era a atitude ali? Vamos rebobinar. Você brigou com seu esposo, entrou no elevador, olhou diferente pro Mas cara. lembrando que a briga foi só o estupim de uma coisa que já Isso. tá ruim, né? Ao invés de você começar a ir pra academia no mesmo horário que ele, você já tinha que ter visto ali aquele Brecha. alerta, opa, tô querendo me abrir pra outra pessoa. Peraí que eu não quero contrair karmas futuros. Então calma. Vira pro seu esposo e fala: "Querido, precisamos ajustar esse relacionamento, porque senão eu vou te trocar por outro, ou você vai me trocar por outra. É isso que você quer pra gente?" Mas isso é uma pessoa consciente. Então a gente tá falando aqui, tá? Porque vocês estão aqui ouvindo e trazendo Isso é uma consciência. pessoa consciente, isso é uma pessoa que Isso. ama, isso é uma pessoa que quer zelar pelo que tem com o esposo, isso é uma pessoa que entendeu, Ou que pelo menos não quer contrair karma em outro relacionamento. então assim, que pelo menos ela quer lutar pelo relacionamento. Agora o problema acontece é quando você não sabe se quer mais lutar, Não, entendeu? mas aí não tem problema. Aí, se o cara falar assim, ah, não sei, você vai sentir ele. Se o cara quiser te reconquistar de novo, ele vai conseguir, ele já te conquistou uma vez. Se ele quiser te conquistar de novo, ele vai conseguir. A questão é porque, gente, você tem que pensar o seguinte: casamento envolve tantas coisas, sabe? É uma questão tão Ainda mais se tem desgastante. filho, né? Porque Gente, se não o tem, né? rolê é tão desgastante, então assim, mas assim, eu entendo que às vezes não tem liga. É muito difícil esse relacionamento, é muito difícil dar certo, mas aí que você, nesse caso você tem que começar a se questionar o seguinte: você está esperando o quê para colocar o basta? Porque às vezes você vê essa situação toda, mas você não tem mais forças, você não quer mais esse relacionamento. A cada. Toda hora você vai e pergunta assim: Deus, me dá um sinal que esse casamento não é pra mim. Aí você vê. Você vê um. Tipo assim, uma garrafa parada. É um sinal. Se essa garrafa ela tivesse mais pra cá, significa que caria que era. Mas se ela tá ali, ela tá na direção da porta. Só pode ser um sinal. É pra mim ir embora disso aqui. Então, assim, se você tá nesse rolê que você já tá vendo muito mais o ponto negativo que o ponto positivo, pra você mudar esse olhar, vai ser um processo mais difícil, porque você tem que se esforçar mais. E às vezes, ele se transformou numa pessoa realmente muito diferente de quem você é. E você está esperando acontecer o pior para que você dê o basta. E às vezes o pior, você entra num sentimento que você está esperando ele fazer alguma filha da putagem com você para você falar, tá vendo, eu sabia que esse cara ele ia estar fazendo alguma coisa comigo, por isso que agora vai ser o fim. Mas às vezes você tem que entender, gente, o basta e isso é o ponto básico desse podcast de hoje. Quando você sabe que é um teste e quando você sabe que é o fim. Gente, você sabe que é o fim quando o teste. Quando. Seja no teste, seja no lado bom, não te envolve mais. É uma coisa assim que É, você eu acho que acomodou. enquanto você tá chorando, eu acho que ainda tem coisa ali, né? Enquanto você tá brigando, enquanto você tá chorando, ainda tem alguma coisa. Agora o problema é quando Quando você acaba tá. isso, né? Quando você tá assim, ó. Ah, pra mim não fede nem cheira mais. Eu acho que quando chega nesse momento do não fede nem cheira, ele pode aparecer pintado de ouro, me dando um Porsche, me dando todas as bolsas da Louis Vuitton, que pra mim não tem, não caga nem fede mais. E aí qual que é o problema? E o problema é o seguinte: você não separa porque você aprendeu a suportar. Mas o que você suporta, e quando você aprende a suportar situações que não diz respeito ao que você quer, você
Até suporta, mas você não acessa nada do que pode ser seu nessa vida. É, porque aí você não acessa a sua prosperidade, você não acessa as coisas boas que tem pra vir pra Porque você você. tem medo de sair desse relacionamento e quais são as consequências disso? Porque, gente, isso tem consequências. Se você mora numa casa e essa casa vocês dois dividem e vocês estão numa união parcial de bens e vocês decidem separar, você tem que entender que provavelmente para onde você vai, né? Você vai voltar para casa dos seus pais? Para onde você vai? Você vai conseguir comprar a parte dele na casa? Vocês vão chegar num acordo em relação a isso, entendeu? Então, assim, você vai contrair mais custos para você ter o mesmo padrão de vida só para você tirar a presença dele. Então, gente, você tem que colocar na ponta da caneta, porque por isso que você que não casou, tá namorando e o trem já tá meio desgastado, tá mais fácil dar o basta. Agora, se você tá casado, tá casada e você começa a pensar, poxa, mas espera aí, se eu terminar isso aqui, você tem que colocar no papel, o que que muda na minha vida se eu decidir por esse caminho? O que que acontece? Não, peraí, mas tem esse apartamento com ele, então o apartamento a gente dividiria, provavelmente talvez eu falaria para ele comprar, para mim comprar a parte dele, mas eu ia comprar em quantas vezes, eu teria que fazer algum empréstimo para isso e tal. Você tem que começar a entender os relacionamentos, como é que ficam, os amigos que a gente tem em comum, como é que vai ser essa situação. Eu estou tranquila com essa percepção de como é que eu vou estar em sociedade. Você tem que trazer muitos pontos. Porque talvez no final desses cálculos você vai falar assim, ó, não compensa, inviável, vou voltar a amar ele hoje. Amor, fiz um seu prato preferido. É, e tem casos, igual, tenho uma clientinha muito querida que ela tava num relacionamento muito tóxico com o marido dela que traiu ela milhões de vezes. E ela suportando, não, vamos suportar, não, a gente tem uma história linda, isso aí aconteceu, por quê? Fraqueza, você viu seu pai fazendo isso, então eu entendo a sua limitação. E ele sempre vinha arrependido, falando que não ia fazer mais isso. E aí um dia ele apostou nos jogos, eu acho que foi alguma coisa assim. E enquanto eles estavam na viagem de família e ele apostou todo o dinheiro da viagem nos jogos, ele perdeu tudo, ficou sem dinheiro. Ou seja, quando pegou nos filhos dela, ela falou: "Não, Chega. chega", não e separou dele. Por quê? Por que que ela aguentou tanto tempo? Porque ela veio de uma criação que a mãe dela falava que ela tinha que aguentar em nome da família. Então, você não tem que aguentar em nome da família. Você não tem que suportar um relacionamento abusivo, que é um exemplo desse, que assim, aí eu já vi outros casos também, que o marido traiu a esposa, ela aceitou, os dois passaram por um profundo processo de cura lindo e maravilhoso e hoje estão plenos, lindos, maravilhosos, ninguém traindo ninguém. Existe esse caso também. Estamos falando de abuso, tá? Você não é obrigada. Você vai encontrar a sua força lá da sua Kundalini para você sobreviver sem esse cara. E tudo isso vale a pena. Vá, quiser ficar com um apartamento, foda-se, vai. Mas, se você já encontra no namoro essas tendências, e hoje em dia tem que tomar muito cuidado, porque qualquer coisinha o povo fala que é abuso, né? Mas não. Então você tem que ter muita atenção de entender isso. Mas espera aí, essa pessoa aqui, ela tá me privando de uma forma esquisita de contatos com família, com amigos, de uma forma abusiva, é, que não é saudável. Uma coisa é quando, às vezes, igual, eu vim de um trauma que o meu ex-namorado me trocava pra ficar com os amigos, pra viajar com a amiga dele de uma forma que não era legal. Porque às vezes acontece, né? De uma forma legal e tal. Ah, um retiro de mulheres, vai lá as mulheres, né? Enfim. Eu tô falando de uma forma que tá errada. Tá, não tá interessante. Não é um acordo entre os dois. Então, tem abusos, tem traições, tem enganações, tem mentiras. Ou seja, um acordo que não foi sustentado, isso, e a pessoa não tem conversa, a partir do momento que não tem conversa, não tem mudança.
É, isso aí, o problema do diálogo é esse, é que se não tem espaço para dialogar sobre os pontos de melhoria, é por isso que eu sempre fui muito Caxias nisso com a Januci, eu sempre falei pra ela, olha, a gente tem que conversar e tem que resolver. E assim, eu sempre busquei muito também, foi uma coisa que eu sempre evitei muito com a Januci, mas antes acontecia com mais frequência. Porque a Januci, tinha um padrão de quando a gente brigava, ela queria só fugir. Então a Januci, ou ela ia ver um. Fugir ou atacar, ou eu partia pra cima, porque eu vim, eu e meu irmão, a gente sempre brigava, e a gente brigava de lutinha, assim, né? Até na faculdade, na escola, eu partia pra cima das meninas pra gente brigar nos É, a fight. Januci era dessas aí mesmo, gente. A Então eu Januci batia em mim. batia assim. Aí ele falava assim, mas eu nunca encostaria a mão em você. Por que que você tá me esmurrando? Isso não é saudável, porque se você continuar assim, eu sou homem. Um dia eu posso dar um ano em você e você não vai gostar. Aí eu parei. Eu É, falei, opa, é verdade. não, e um outro ponto também. Então, assim, a Januci, ela fugia. Então, às vezes a gente brigava, discutia, e a Januci queria dormir. E eu sempre achei isso muito maléfico, sabe? Eu acho muito prejudicial se o casal briga e vai dormir. Porque eles continuam brigando a noite inteira, só que no inconsciente. Então, o que a gente tem que entender? Que existe uma representação sua no inconsciente do seu parceiro e existe uma representação dele no seu inconsciente. E muitas vezes os maiores conflitos, ao longo da minha história com a Genocide, o que eu percebo que um dos nossos maiores conflitos não era um com o outro, mas eram com as nossas versões dentro de nós mesmos. Foi uma coisa que eu falei no passado e essa versão ficou governando ela internamente, no inconsciente dela. Foi uma coisa que ela falou no passado e a versão dela internamente dentro de mim ficou me governando. Então, por isso que é muito prejudicial isso. A briga, ela tem que acontecer, ela pode acontecer no nível que for, mas tem que ser durante o dia. Não, depende também, né? No nível que eu for, no sentido de discussão verbal, gente. Vamos colocar assim, no nível de Sem sem agressões agressões. verbais e sem agressões físicas. Vamos colocar Isso, e assim. E psicológicas. psicológicas. Mas vamos Isso. falar assim que ela pode ir no nível do que for Argumentativas, em enfim. relação ao acontecimento e não às pessoas. Resolve? Advogada. Então, beleza. Então, beleza. Em relação ao acontecimento, não às pessoas. Mas o ponto é, pode ser no nível que for, nesse quesito específico, mas na hora de dormir tem que fazer as pazes, tem que dormir bem. Porque senão você leva a briga pro inconsciente. Às vezes eu tava sem percepção e eu falava pro Henrique assim, olha, eu tô bem. Deixa eu só dormir pra eu descansar minha mente e a gente só termina de pontuar nos outros momentos. Porque às vezes também entrou num desgaste tão grande que se continuar vai só ferir mais Mas só ainda. machucar. É. Então, às vezes, é bom. Fala assim, olha. Então, se for dormir, fala assim, amanhã a gente continua conversando com mais calma. Então, dorme o mínimo bem possível, entendeu? Não dorme aquela coisa assim, vai tomar no cu. E falou, entendeu? Então, gente, o ponto eu acho básico aqui é esse, assim, a gente Acho que não pode falar isso que eu falei agora, não, né? Xingar. não, porque a gente falou sem agressões verbais. Então, não pode falar isso, mas eu acho que não pode falar isso aqui, né? Ah, não sei. Enfim. Pi, a gente põe um pi. E aí, gente, então o ponto uma vez, isso soou muito forte pra mim, porque durante muito tempo eu tentei mexer com um negócio e esse negócio, gente, eu tentava porque tentava de todos os ângulos e ele fechava pra mim, ele não fluía. E, e aquilo foi me desgastando ao longo do tempo, foi drenando a minha energia, foi tirando a minha alegria de viver, sabe, nesse negócio. E eu tentava, eu era muito mais jovem na época, eu tinha uns 24 anos. Eu tentava de um jeito, tentava de outro, tentava de todas as formas e quando dava certo uma coisa, três davam erradas e eu ia fazer as três dar certas e seis davam erradas. Então, foi uma coisa que ia me saturando e me machucando e mexendo com o meu psicológico, porque esse tipo de frustração cria um campo energético de frustração que você fica atraindo mais situações pra você se frustrar. E eu fui me frustrando com essa situação, me frustrando com essa situação, me frustrando. Mas eu ficava, gente, mas eu tenho que fazer isso aqui dar certo. E um dia, é,
Eu não lembro bem quem foi o senhor que me disse isso, mas foi um senhor que me disse isso. Era um japonês. E ele tinha, eu acho que ele tinha um negócio, ele mexia eu não lembro ao certo se em qual ramo que ele trabalhava, mas ele virou pra mim e falou assim, foi provavelmente um anjo, né, que veio por meio dele, e falou assim, que quando você perdia a alegria, quando chegou num ponto que você não tem mais vontade, você não tem alegria, você tem que dar um jeito de pular fora. Que aquilo lá passou do tempo. Porque assim, às vezes a gente vem de uma cultura que fala assim, ó, empresário tem que ser persistente, ele só pode desistir, ele não pode desistir nunca, tem que fazer dar certo. Só que quando desistir, então, quando tá dando tudo muito errado há muito tempo, quando você perdeu a alegria, perdeu a perdeu a leveza, perdeu Perdeu o a ânimo de lutar, perdeu o ânimo de tudo. não é mais leve. Tipo assim, quando. Às vezes as decepções estão tão grandes, gente. É um processo que diz respeito tanto a uma versão de você que não te cabe mais, e às vezes essa pessoa, essa situação vem só te lembrar que você não é mais aquela pessoa, que aí é a hora de você saber que chegou a hora de jogar a toalha. Então eu acho que a mesma coisa é no mundo dos relacionamentos. Eu acho que se você perdeu a alegria, sabe, que as decepções começaram a ficar muito grandes. E, gente, decepção é uma coisa que é livre-arbítrio. Eu posso decidir a partir de hoje só decepcionar e já não sei pro resto da minha vida. E eu vou colher essa consequência. Eu vou colher, eu vou fazer muito mal pra ela, ela vai sofrer muito, porque eu vou gerar decepções nela, mas eu vou colher as consequências. Então, e chega um momento que se eu decepcionar ela muito, 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 durante um bom período de tempo, Acaba o amor, gente. chega um Acaba. momento em que não tem mais motivos de continuar. Agora, eu penso assim, existem casos que seu esposo, vocês só deram uma esfriada, mas ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa de caráter, ele é uma pessoa respeitosa, ele é um bom pai, É, ele é um bom principalmente às marido. vezes quando acontece o rolê dos filhos, né? Que às vezes os pais, o casal, eles vão tanto pro papel dos pais que esquecem o papel do casal, né? Eles viram Esqueceu que é homem e mulher. isso. Então, tenta reacender isso de novo. Às vezes o caso de seu e do seu esposo pode ser só esse, esqueceu que é homem e mulher. Nesse caso, eu acho que entra isso que a Janussi disse. Poxa, mas vocês já se conquistaram uma vez. Será que não é só as atribulações dos papéis? E se você tivesse a oportunidade de vocês deixar os filhos com os avós, deixar os filhos com alguém de confiança, fazer uma viagem só os dois, para resgatar o eu de vocês? Eu acho que nesse caso, se o parceiro ele não tiver te causando decepções morais, decepções de parceria, isso que a gente não se disse, decepções no sentido de dele estar com atitudes antiéticas, atitudes Individualistas, individualistas, egoístas, atitudes né? egoístas, sabe? Se não for esse o caso, e o caso for só cansaço, cansaço do tanto de tarefa que vocês dois têm juntos, às vezes vocês precisam só de Deus. Só de ter uma força maior guiando vocês e precisa de um tempo de vocês juntos, de qualidade. É, gente, e eu acho que uma coisa que é muito errada é você querer que a pessoa seja uma pessoa que ela não é, sabe? Então, assim, por exemplo, a gente já falou isso aqui, né? Teve um momento que o Henrique ele era mais introspectivo e eu queria que ele saísse do jeito que eu gostava e tal. E ele falava assim: Eu não tô afim, mas você quer ir? Vai, eu tô tranquilo com isso. Eu tô de boa real, eu tô pleníssimo aqui na minha plenitude. Aí eu falava: É mesmo? Porque eu não gostaria disso, como eu já disse. Eu não gostaria disso. Aí ele falou: Mas é porque você gosta de rolezar. Você gosta de Você tem uma ir. lua em Libra, eu Você tenho tem uma um. lua em Capricórnio. Eu gosto de ficar no meu canto, me deixa em paz. Vai rolezar, vai em tudo. Aí eu, então tá bom. E a gente se deu bem com isso. E depois num outro, mas eu sempre convidava ele. Então, e a gente tinha os nossos momentos juntos também, E com muita parceria, gente, com com muita muito parceria, muito respeito, assim, respeito, a muita gente. confiança. Muita amizade. Hoje a Janussi sempre Total. foi muito melhor amigo, então isso aí sempre Isso. também facilitou tudo. Então tudo a Isso. Janussi me mostrava e tal. A Janussi, É. e sem eu pedir nada, ela fazia questão de me deixar muito confortável com aquela situação.
É. E eu até entendi, poxa, né? Se eu tivesse fazendo isso, eu acho que é isso que ela esperaria de mim, que eu tivesse É. tirando foto, mostrando tudo Mas pra por que ela, que eu não conversando com ela. gostava? Porque, gente, o Henrique, ele sumia, assim, ó. E tava... e sumia e ia com Deus. Tinha um amigo que ele encontrava, que eles iam pra um café, e ele ficava até 3 horas da manhã, só os dois papeando. Só que aí eu entendi que era um padrão. Toda vez que ele encontrava com esse amigo, era assim. Aí minha sogra me ligava, Genu, cadê o Henrique? Ele não atende o celular. Aí eu falei assim, mas por que você tá ligando pra ele se você sabe que toda vez que ele encontra esse amigo, ele some no universo cósmico lá da conversa com ele? Aí ela, mas como que você fica tão tranquila assim? Aí eu falei, mas eu não quero sofrer. Ele sai com o amigo dele e toda vez que eles encontram é assim, eles ficam papeando lá naquele café lá. Que era um café que ficava até tarde. Nem era no bar, gente, era no café. E aí pronto, não tinha, entendeu? Não tinha treta, porque eram os acordos. Então eu sabia que quando ele saísse de lá, ele ia me ligar, então já era um acordo. Então, assim, confiança, parceria um no outro. Isso era importante. Então, eu aceitei o Henrique do jeito que ele era e ele me aceitou do jeito que eu sou. E com isso, a gente também se tornou mais flexíveis para a gente se adaptar um ao outro. Então, se você é mais rolezeira e o seu marido é mais caseiro, gente, deixa seu marido de boa na paz de Jesus dele. Vai rolezar com parceria e confiança, né? Mas E eu penso, se você é mais comunicativo e ele é mais fechado, às vezes se você tentar forçar um diálogo com ele, é um estupro, e às vezes você vai colher as consequências disso, que é ele ficar nervoso, ele ficar agressivo, ele de repente sair sem rumo. Acontece. Então, assim, você tem que acontece. saber entender que eu acho que isso é uma coisa que uma vez a Janucci me explicou que eu não entendia isso. Eu falava assim, gente, eu não consigo entender por que que certas pessoas não conseguem simplesmente falar, me desculpa, eu errei, não errarei mais, mas eu estou consciente que eu errei com você. E eu sempre fui uma pessoa muito do diálogo. Eu sempre, nunca tive dificuldade alguma de pedir desculpa pra alguém por um erro que eu cometi. Mas quando eu encontrava essa pessoa, eu já não sei, muitas vezes, durante muitos momentos, falou pra mim e falou assim: meu bem, essa pessoa não é do tipo que pede desculpa, mas ela muda de atitude. Então tem muitos homens que são assim. Existem muitos homens que eles não vão te pedir desculpa. Então você tem que estar. E se às vezes você for uma pessoa muito auditiva, que tá esperando o pedido de desculpa do seu esposo, tem 5 anos por algo que ele fez há É. 10. E a mudança de atitude não é vir com flores e bombons, não. É de repente ele tá fazendo aquilo que você pediu pra ele fazer. Caladinho, na dele, na plenitude divina. Aí você olha e fala: Ah, queridão, ouviu, né? Tem pessoas que são assim. Então, assim, É. eu não era. Eu não entendia essas pessoas que mudavam de atitude, É, mas não gente. pediam desculpa. Eu não Gente, conseguia processar que isso era um pedido de desculpa. tem que sair do ego, de querer estar certa. Poxa, o importante é o resultado. Se a pessoa tá mudando, esse é o E a resultado. Januciela me trouxe essa referência aqui. Poxa, mas espera aí, meu bem, ele tá pedindo desculpa por meio das ações. E aí, aos poucos, você vai perceber com maturidade que esse é o pedido de desculpa mais honesto, É o melhor. que ele é o melhor. Eu nunca me importei com desculpa. Foda-se o que você tá falando. Eu quero É, porque saber a a sua pessoa, atitude. É. ela pode errar novamente, né? E eu, muitas vezes, eu pedi desculpa e eu E errei continua. novamente, né? Porque eu entendi que estava errado, mas às vezes eu cometi o mesmo erro porque não tive a mudança de comportamento. Agora, a pessoa mudou o comportamento, gente, esse é o pedido de desculpa mais puro que existe, porque uma das coisas mais difíceis, principalmente com o passar da idade, é a pessoa mudar o Gente, comportamento. eu fico vendo os maridos vindo fazer o mapa astral que vocês obrigam eles a fazer. Poxa, eles chegam puta assim, nossa, mas que grande bosta que eu tô fazendo aqui. Aí eu dou trela, daí eu falo, relaxa, meu querido, vamos lá, o que você quer saber? Eles falam assim, ó, sei lá, minha esposa me mandou vir aqui. Eu só tô aqui porque ela quer, eu nem sei o que que isso funciona. Aí eu, aí eu explico, né? Gente, eles saem no final tão felizes. Então, assim, ó, isso já é uma grande demonstração de amor. Eles vêm fazer uma pastoral que vocês pedem pra eles fazerem. Porque isso aí, ele pode não concordar com os seus métodos, mas ele concorda com
a possibilidade de mudança. Ele se abriu para E de mudança. alguma forma ele tá vendo que isso tá te ajudando de algum jeito. E de alguma forma, gente, muitas das transformações da Genoci eu só passei a comprar depois que eu vi exemplo. E isso acontece muito com o homem e a mulher, é muito assim, essa relação do homem com a mulher. Como a mulher ela fala mais, então o homem ele é muito atento ao exemplo dela, ao que ela muda de comportamento. Gente, porque o comportamento é uma coisa que a pessoa, para ela mudar, ela tem que querer muito. É muito mais que palavras. Palavra é muito bonitinha, é muito fácil falar. Difícil é mudar o comportamento. Se a pessoa que você tá não é de falar, mas muda o comportamento, você tirou na loteria. Você tirou na sorte grande. Porque essa pessoa, ela muda sem falar, mas ela muda. Mas se você não tiver olhar para ver que ela mudou e tiver esperando o pedido de desculpa que ela não deu, porque não é a referência dela do que significa desculpa para ela, porque às vezes ela viu o pai dela errando com a mãe dele, e aí quando ele viu o erro, o pai errou, mas o pai mudou o comportamento. Ele registrou, então o pedido de desculpa é isso, mudou o comportamento. Então, é essa a maturidade que tem que ter. Gente, a verdade é que é muito complexo. É muito complexo saber dizer Quando é teste, quando é quando um é pra teste. terminar. A verdade é que Tem que analisar cada caso. cada caso, e a verdade é que essa é uma resposta do seu coração. Isso é uma É, resposta que você sabe até onde você é capaz de ir e você sabe quando que não dá mais. Às vezes é o fim, mas você, por medo, você prefere acreditar que seja um teste, porque você não quer se abdicar do que você usufrui, você não quer abdicar do comodismo que você tem. é. E aí você lida como, não, é só um teste, mas você vai levando com a barriga, levando com a barriga, levando com a barriga, mas o fim já bateu na sua porta tem muito tempo. E às vezes você tá, é o fim, é o fim, é o fim, e quando você abre, não, isso aqui é só um teste, boa, e acontecem as bonanças na sua vida, e isso já Exatamente. tá acontecendo tem um tempo. Então, é difícil dizer com clareza quando que é só um teste ou quando que é o fim. Isso aí é a mesma coisa quando você tá abrindo um negócio, você tá lá levando na cara, levando na cara, levando na cara, levando na cara, e de repente você vira e fala assim: vou fazer dar certo, e um belo dia, depois do seu pior fracasso, você tem seu maior sucesso. Teve uma clientinha muito querida, já tinha feito várias coisas comigo, e ela virou pra mim um dia chorando, pediu um atendimento assim super de emergência, encaixei ela, ela falou assim: "Genu, eu tô pra terminar o meu casamento. Me ajuda, o que que eu faço?" A gente veio fazer terapia astrológica e aí eu analisei a sinastria dela e a gente tirou algumas cartas. Eu virei e falei pra ela assim: "É muito difícil eu fazer o que eu vou fazer hoje com você, que é te dizer o que fazer, porque eu sempre falo, você tem opção, você pode isso, você pode aquilo. Eu sempre deixo nos nossos atendimentos você com o livre arbítrio para você ter as suas escolhas. É muito difícil eu falar, faça isso. Mas eu virei para ela e falei assim: com essa sinastria e com o mapa de vocês dois, eu vou te pedir para você não terminar esse relacionamento, porque é só um teste que vocês estão passando. E aí eu falei assim: eu vou te mostrar aqui nessas cartas. E quando eu tiro o tarô, eu sempre peço para vocês tirarem. E nas cartas saíram. Aí eu falei assim, mas vamos confirmar nas cartas. E nas cartas saíram que era apenas uma treta ancestral dela que ela tava querendo replicar. E ela falou assim: Genu, muito obrigada. Porque eu tava pronta pra assinar o divórcio. Eu tava pronta pra. Eu já pedi o divórcio. Eu tava pronta pra bater o pé. E aí ela voltou depois de um tempo pra fazer o mapinha da filha dela, o mapinha infantil da filha dela. E eu falei: "E aí, como que vocês estão?" Ela falou assim: "Genu, depois daquilo, a gente começou a fazer terapia de casal e a nossa situação financeira que estava super péssima, tá super se organizando, as dívidas todas se liquidando, estamos super bem. Claro, existem tretas ainda, e os dois trabalham juntos, duas filhas e tal.
E agora estamos super bem, super amáveis, super sintonizados, sabendo lidar melhor com essas situações tensas. Uau. Então eu virei pra ela e falei assim: eu tô tão feliz de ver isso, porque eu sabia que era só um teste que ia vir muita coisa boa pra vocês. A vida só queria saber se vocês estavam prontos pra isso. E às vezes é isso, a vida só está querendo saber se vocês estão prontos para acessar a próxima fase da vida de vocês. Então é isso, lindezas e lindezos. Arrasem, se amem, conversem. Não fica se importando se o mozão ou se a sua esposa te fez aquela surpresa de Dia dos Namorados, porque, gente, o que é mais importante é o dia a dia juntos. Eu aprendi isso a duras penas E com você este aprendeu. ariano que foi traumatizada pela ex-namorada, que agora a gente ficou sabendo aqui, né, Que nesse agora tem rolê. cura, tem chances dos próximos serem melhores. Ó, eu não perco a esperança. Gente, eu sou uma capricorniana paciente, então eu tô aqui, ó, esperando o momento chegar Gente, se com vocês leveza. verem eu sendo o cara das datas comemorativas, vocês sabem aonde aconteceu a Vocês vão cura. entender, vocês vão entender. Então é isso. Arrasem, se amem, sejam felizes e plenos, resolvam as tretas, tretem e bora, porque a vida é assim, né? Altos e baixos. Então é isso. Até breve. Até breve.